Sab, Upase toda amina carrera a olar para o cosmos. Olei para telescopio que perfuram o veu do espaço do tempo. Segure meteorito nas minamaos que vieram das propria borda do nosso sistema solar. Passe inumranoat a contemplar o impossível, a lutar como o desconhecido e a fazer pergunta que a maioria das pessoas nunca usa sussurrar no escuro. Mas de vem quando, algo aparece que faz até cientista experiente pararem. Algo que nos força a reconsiderar o que pensamos saber sobre o nosso lugar no universo. Es algo e o Atlas 3 Atlas. Agora, onde de fechar este separador ou passar à frente, ou same. Isto nao é sobre antigo alienígena ou teoria da conspiração selvageant. Isto é sobre geologia real, física real e alguma observação genuinamente desconcertante que merecem investigação científica séria. Francamente, isso é muito mais interessante do que qualquer narrativa ficticia que pudéssemos construir. Dexme leva el numa jornada desde a rocha mandana de Bexodos nosso PAT a possibilidade de que possamos estar a partilhar o nosso planeta como evidencia de algo muito mais extraordinario do que alguma ve imaginamos. Em 2019, algo notável aconteceu num lugar que a maioria das pessoas consideraria totalmente banal, uma pedreira remota no sudeste do Cazaquistão. Uma equipa de mineros, a tratar do seu trabalho normal de extração de calcário, fez uma descoberta extraordinária. Enterrada em camada de sedimento que se vinam a acumular a milo de ano, descobriram uma pedra que não se parecia como nada que tivessem visto antes. A primeira vista, parecia quase mandana aproximadamente esférica, coberta por revestimento cristalino peculiar, comme cerca de 47 cm de diâmetro. O tipo de coisa para a qual se poderia olhar e pensar pedra interessante antes de continuar como dia. Mas o gerente da pedreira, o mesmo chamado Dmitri Volkov, era me observador do que a maioria. Ele notou algo peculiar nesta pedra. A sua superfície exibia marca que pareciam demasiado regular, demasiado intencioné, para serem o produto de processo geológico naturé. Este não éramos arano aleatorio e marca de desgaste que se esperariam de milo de ano de erosao. Eram geométrico. Deliberado. Cas deliberadamente arranjado. A pedra foi eventualmente examinada por geólogo local, que confirmaram algo imediato, isto não era apenas incomum. Isto era genuinamente anomalo. A marca na superfície consistia em três ranura perpendicular, cada uma perfeitamente reta, cada uma encontrando se angulo reto preciso. Formavam o que viria a ser chamado de padrão 3 trelina idêntica a intersectar se angulo de 90 graus. A ranura pareciam ter sido esculpida como uma precisão espantosa e penetravam cerca de 3 cm na superfície da pedra. Mas é aqui que fica genuinamente interessante, a ranura não mostravam absolutamente nem signe de desgaste recente. A aresta era afiada. A profundidade era consistente. O mais intrigante, quando analisada sob microscopio eletrônico de varimento, a paredes desta ranura exibia acabamento de superfície que parecia quase maquinado. Agora, preciso de enfatizar algo crucial aqui. Quando digo maquinado, não estou a usar essa palavra de ânimo leve. Estou a falar de precisão que seria difícil de alcançar como ferramenta manual. Estou a falar de consistência que sugere execução automatizada e controlada. Estou a falar de característica de superfície que não correspondem a nada que se esperaria de tecnologia da idade da pedra, independentemente de cao inteligentes os artesãos pudessem ter sido. A pedra foi eventualmente nomeada Atlas 3, sendo Atlas uma espécie de aceno a sua propriedade incomum e a ideia de que carregava informação que estava, em certo sentido, a suportar fardo de conhecimento. A notícia espalhou-se pelo círculo geológico e paleontológico. A descoberta atraiu a atenção de universidade, de instituição de pesquisa, de organização dedicada a fenômenos geológicos incomum. Alguém descartaram-na imediatamente. Outro começaram a fazer pergunta séria. E essa pergunta levaram a alguma revelação genuinamente surpreendente. Para entender porque o Atlas 3 est notável, precisamos de falar sobre geologia. Especificamente, precisamos de falar sobre a idade das rochas na pedreira kazakh. A camada de sedimento que a pedra foi encontrada foi datada de forma fiável aproximadamente 340 mil de ano atrás. Isso é o período devoniano medio, middle devonian period. Para colocar isso em perspectiva,
isofoand dos dinosauro caminarem natera. Isofoand da maioria dos animeter descoberto como vive em terra. Isofoand de existirem planta comme flore. Isofoand de passaro, mammifero a maioria das criatura que associamo aos ecosistema terrestre terrem evoluido. De facto, a 340.000 de ano, a maior parte da vida ainda estava concentrada nos oceano. A terra estava maioritariamente vazia apena alga, planta primitiva e arthropode a começar a sua cotlosa colonização dos ambiente terrestre. Portanto, aqui está a questão que nos confronta imediatamente, se esta pedra é genuinamente do devoniano medio, e se a la marca foram genuinamente feita por ação inteligente, ou que poderia possivelmente ter sido inteligente o suficiente para a fazer. Os humano, claro, não existiam. Os nosso passado eram pequena criatura semelhante a rodor que viviam nas sombrados dinosauro e não apareceriam por me 150.000 de ano hume. Nenhuma civilização humana, nenhuma tecnologia humana, poderia possivelmente ter criado esta marca. Mas é aqui que fica me estrano. Mesmo se permitirmo a possibilidade de alguma forma de vida inteligente que existiu depois de desaparecer, não deixando absolutamente nenhum outro vestigio, ainda somos confrontado com um quebra-cabeça profundo, porque e que esta pedra está incrustada em camada de sedimento não perturbada que não mostram absolutamente nenhuma evidência de perturbação? Quando os geólogos examinam camada de sedimento, procuram sinais de ruptura. Se alguém ou algo tivesse inserido objeto numa camada de sedimento, esperariamo ver evidência dessa inserção. Veriamo material deslocado, camada interrompida, sinais do buraco a ser cavado e depois preenchido. Veriamo o que é chamado de horizonte de perturbação. Mas no caso do Atlas III, nada disso foi observado. A pedra parecia ter estado lá desde o início. Parecia ser uma parte natural da sequência sedimentar. E aqui que a maioria dos geólogos, ao encontrar esta situação, recorria a uma explicação simple, contaminação. A pedra deve ser mais jovem do que o sedimento circundante. Deve ter sido colocada lá mais recentemente, talvez filtrando-se de cima a través de fenda ou fissura na rocha. Mas quando os investigadores examinaram o sedimento circundante, não encontraram evidência de te camino. A rocha circundante parecia estar relativamente intacta. A camada parecia não perturbada. Portanto, ficamos como verdadeiro quebra-cabeça geológico. Temo uma pedra como marca anomala, incrustada em sedimento não perturbado do período devoniano medio, sem mecanismo claro de como poderia ter chegado lá. Agora, pessoas razoáveis podem e discordam sobre o que isto significa. Mas fingir que o quebra-cabeça não existe, fingir que esta observação não são reais, não é intelectualmente honesto. Quando examina algo anomalo, o seu primeiro instinto como cientista deve ser medir-lo. Sondar-lo. Entender a sua composição, a sua estrutura, a sua propriedade. Então foi exatamente isso que os investigadores fizeram como o Atlas III. A própria pedra é composta principalmente por mineral chamado corindum. Para aquele não familiarizado com geologia, o corindum é uma substância notavelmente dura e oxído de alumínio, e é mais duro do que o quartzo. De facto, o corindum é tão duro que é usado industrialmente como abrasivo. Rubi e safira são ambos variedade de corindum, distinguido pela sua cor. Isto é notável porque o corindum não se forma facilmente. Não é mineral que se encontra em qualquer lugar. Forma-se sob condições específicas, tipicamente sob alta pressão e temperatura nas profundezas da crosta terrestre, ou em rocha metamórfica que sofrerá intenso calor e pressão. A presença de corindum nesta localização é pouco incomum, embora não impossível. Mas aqui está o que fez os investigadores sentarem-se e prestarem atenção ao corindum que compõe o Atlas III e parece ter sido intencionalmente selecionado. A pedra mostra evidência de ter sido construída em camada, se preferir a partir de múltiples peças de corindum que tinham sido de alguma forma unida. O agente de ligação entre esta peça parece ser uma substância que não corresponde a nenhum composto natural ou artificial conhecido facilmente produzido no laboratório. Estamos a falar de engenharia de precisão ao nível microscópico. Estamos a falar da seleção deliberada de material que, na altura que foi supostamente criado, teria exigido extração das profundezas da terra. Estamos a falar de técnica de ginsao que, francamente,
Anosa Scientia Metallurgica e Ceramica Atual nao consegue replicar facilement sem equipamento moderno. Quando os investigador realizaram analyse de diffração de raio X, X-ray diffraction, do Atlas 3i, descobriram algo igualmente desconcertante. A estrutura cristalina da pedra nao correspondia exatamente ao que se esperaria de Corando formado naturalmente. Havia variação subtil na estrutura reticular, variação que sugeriam modificação deliberada ou cristalização seletiva sob condição controlada. Para colocar isto de outra forma, ao interior da pedra sugeria artesanato cuidadoso e intencional ao nível molecular. E depois havia a marca EMC. A tre ranura que compoem o padrão 3 e tinham sido examinada usando múltipla técnica analítica. A microscopia eletrônica de varimento revelou que a paredes desta ranura estavam coberta por estria perpendicular linha minúscula em angulo de 90 graus em relação à própria ranura. Esta estria mostrava uma uniformidade de consistência notável. Apareciam toda a tre ranura padrão idêntico. Agora, se fosse esculpir tre ranura corando usando ferramenta antiga da idade da pedra, o que esperaria ver? Esperaria variação. Esperaria estria irregular e aleatoria criada pela pressão desigual de ferramenta de pedra contra a superfície de Corando. Esperaria que a ranura fosse pouco mais profunda de lado do que do outro à medida que a ferramenta se desgastava ou mudava de posição. Não foi isso que os investigadores encontraram. O que encontraram foi precisão industrial. A estria mostrava padrão consistente como abrasão mecânica de alta velocidade usando composto abrasivo extremamente fino. O tipo de coisa que produziria se passa uma superfície de pedra dura contra outra superfície de pedra dura a velocidade muito alta. Ou, mais precisamente, o tipo de padrão que obteria de uma roda de esmeril rotativa. E aqui que fazemos a transição da geologia pura para a interpretação. E aqui que pessoas razoáveis podem e devem discordar. Alguém investigador começaram a propor uma hipótese radical, e se o Atlas 3 não for apenas objeto. E se for uma mensagem? Pense nisso. Temo tre padrão geométrico. Tre linha perpendicular. O que poderiam representar? Uma hipótese, proposta pela DRA. Helena Kozlov no Instituto de Estudo Geológico Avançado em Moscovo, e que a marca representam algo fundamental para compreender a realidade. Na teoria da informação, tre exo-perpendicular tre linha intersectando-se em angulo reto são fundamentais para descrever o espaço tridimensional. São a base do sistema de coordenada cartesiana. São como descrevemos matematicamente posição e movimento em ambiente tridimensional. Se uma inteligência quisesse comunicar a ideia de espaço tridimensional, de realidade física como a experienciamos, a tre linha perpendicular seria uma maneira de o fazer. E conceito universal, indépendante de qualquer linguagem humana ou contexto cultural específico. Ser tridimensional compreenderia imediatamente o que tre exo-perpendicular representam. Outro investigador propuseram interpretação diferente. Alguém sugerem que a ranura podem representar conceito matemático básico. Alguém propõem que podem ser evidência de conhecimento astronômico tre objeto estelar específico ou corpo celeste de importância. Alguém até sugeriram que poderiam representar uma notação musical ou construto linguístico de sistema de escrita desconhecido. Mas aqui está a questão, toda esta interpretação permanece especulativa. Não sabemos realmente o que a ranura representam, ce que representam algo além de padrão geométrico interessante. E aqui que precisamos de ter cuidado com a diferença entre incomum e extraterrestre. Formação geológica incomum existem absolutamente. A rocha podem formar-se de maneira que parecem cas deliberadamente construída. A natureza pode criar padrão que parecem artificiais. Isto chama-se pareidolia quando estamos a falar de reconhecimento de padrão e imagens, e aplica-se absolutamente a objeto físico também. Mas a questão permanece, o Atlas 3 é simplesmente uma formação incomum mas, e última análise, natural? Ou é algo mais? Vamos falar sobre como realmente sabemos a idade das rochas, porque isto é crucial para avaliar o Atlas 3. Os geólogos não usam único método de datação. Em vez disso, usam múltipla técnica complementar, cada uma como ponto forte fraco.
Au méthodo principal para data rocha muito antiga et a data sao radiometrica medir o documento de elemento radioativo dentro da rocha para determinar quanto tempo passo desde que a rocha se formou. A tecnica radiometrica especifica usada no sedimento do devoniano medio em torno do Atlas 3 fois a data sao uranio chimbo, que e dos método de data sao radiometrica me fiave disponível. O uranio de que chimbo a uma taxa conhecida constante. Ao medir a proporção de uranio para chimbo nas amostra de rocha circundante, os geólogo podem determinar a quanto tempo essa amostra se formaram. Mas aqui está a ressalva importante, a data sao radiometrica diz le quando a rocha se formou. Não le diz quando objeto dentro da rocha foram colocado lá. Se o Atlas 3 fosse uma pedra formada naturalmente se o corando cristalizou durant o período devoniano medio anta o cim, teria 340 mil de ano. Mas se fosse objeto colocado dentro do sedimento metard, se fosse de alguma forma inserido nas camada rochosa de pois de a rocha circundante gia se ter formado, antao a data sao radiometrica da rocha circundante nao le diz nada sobre quando apropria pedra foi criada. Antao a questão critica torna-se, existe uma idade radiometrica para o proprio Atlas 3? E aqui que a quasa ficam turva. Os investigador tentaram datar a pedra usando múltiplo método. Os resultado tem sido inconsistente. Alguma analise radiométrica do corando sugeriram uma idade consistente como o devoniano medio cerca de 340 mil de ano. Mas outra analise, usando diferentes sistemas de isotopo, sugeriram idade muito mais jovem. Algum resultado agruparam se em torno de 50 mil de ano atra, o que colocaria a pedra na era cenozoica inicial, muito de pois de os dinosauro terem sido extinto, mas a 1 mil de ano onde os humano aparecerem. E depois houve algum resultado anomalo que sugeriram idade de apenas algum milhar de ano idade que colocariam a criação da pedra diretamente dentro da história humana registrada. Agora, como explicamos esta discrepância? Uma possibilidade de erro de laboratório. A data sao radiométrica é sensível à contaminação, à exposição ao calor, a vários fatores ambientais que podem corromper os resultados. É inteiramente plausível que alguma das análises tenham sido comprometida. Outra possibilidade é que a pedra tenha uma história complexa. Talvez se tenha formado durante o devoniano medio, tenha sido aquecida ou alterada durante algum evento geológico, e depois tenha sido afetada novamente mais recentemente. Cada deste evento deixaria uma assinatura isotópica na pedra, e dependendo de qual sistema de isotopo se está a medir, pode se obter idades aparentes diferentes. Uma terceira possibilidade, que algum investigador sugeriram cautelosamente, é que a pedra não é de todo uma formação geológica, mas artefacto deliberadamente construído que alguém ou algo colocou nas camadas de sedimento. Se for esse o caso, então os resultados da datação radiométrica podem representar contaminação da pedra por material mais antigo no sedimento circundante, combinado com a idade real da pedra. Mas identificar qual desta explicação está correta requer me dado, me analise me pesquisa. Ok, então aqui está a pergunta que todo tem estado a pensar, mas talvez não tenham dito em voz alta, poderia o Atlas 3 ser evidência de inteligência extraterrestre. Agora, deixe-me ser absolutamente claro sobre algo. A evidência de inteligência extraterrestre a visitar a Terra é, neste momento, inexistente. Não há evidência científica credível de visitação alienígena ao nosso planeta. Qualquer pessoa que le diga ao contrário está enganada ou a induzido o erro. Mas isso não significa que não devamos considerar a hipótese seriamente, especialmente quando confrontado com uma anomalia como o Atlas 3. Na ciência, avaliamos hipótese como base no seu poder explicativo na sua consistência como a observação. A hipótese extraterrestre seria algo acima, uma civilização alienígena inteligente visitou a Terra em algum momento no passado distante. Por razão sobre a que só podemos especular, colocaram objeto o Atlas 3 no que viria a ser uma camada de sedimento. Este objeto, talvez deliberadamente construído para ser durável a través de escala de tempo geológica, sobrevive 340 mil de ano essencialmente inalterado, até que minero humano o descobriram em 2019. O que é que esta hipótese prodiria? Primeiro, esperaríamos encontrar evidência de visitação. Esperaríamos encontrar outro artefacto. Esperaríamos encontrar evidência de modificação na geologia ou ambiente da Terra. Esperaríamos encontrar contaminação do registro fóssil.
Esperariamo veraci natura de atividad tecnologica que seriam completamente anachronica no registro geológico. Vemo alguma desta quasa? Nao de uma forma verificada e reprodutível. O Atlas 3 parece estar isolado. Nao a relato de pedra semelhante nutra pedrera ou localização geológica. Nao a outro artefacto encontrado em associação com ele. Nao a outro cine de visitação. Claro, é possível que simplesmente nao estejamo a ver este cine. É possível que tal evidencia exista mas ainda não tenha sido descoberta. É possível que os visitantes alienígenas tenham sido extremamente cuidadosos para minimizar o seu impacto na geologia e biosfera da Terra, deixando apenas vestigio mínimo. Mas é aqui que temo de ser honesto sobre probabilidade. Se múltiplas civilizações inteligentes na galáxia alcançarão viajando espacial a capacidade de chegar à Terra, e se alguma de la visitaram, esperariamo estatisticamente ver múltipla pesa de evidencia. Esperariamo ver nao apenas uma pedra anomala, mas uma população de anomalia, padrao de visitação que emerge quando se examinamos registro geológico e arqueológico globalmente. Ve disso, temo uma pedra. Incomum, sim. Anomala, absolutamente. Mas singular. De ponto de vista probabilistico, a hypothèse nula que o Atlas 3 e uma formação incomum mas, ultima analyse, natural, ou artefacto humano de origem histórica conhecida permanece mais parcimoniosado que a hypothèse extraterrestre. Mas vale a pena notar que a hypothèse nula também não explica totalmente a observação. Portanto, ficamo num estado de incerteza científica genuína. Claro, a outra explicação que precisamos de abordar, e acla a que muito cientista convenciones se agarraram, e uma farsa, hoax. Esta não é uma sugestão irrazoável. Farsa acontecem na ciência. A pessoa criam elaborada prova falsa por varias razões para ganhar atenção, para garantir financiamento, para promover uma agenda particular. A história da ciência inclui muito exemplo de descoberta fraudulenta que enganaram investigador e especialista por período prolongado. Então, poderia o Atlas 3 ser uma farsa sofisticada? Tecnicamente, sim. E teoricamente possível. Se alguém como acesso a maquinaria avançada e pericia e geologia construís deliberadamente uma pedra antiga de aparência plausível, a incorporar camada de sedimento apropriada de uma forma que não pareces imediatamente perturbada, e coordenas como os trabalhador da pedreira para a descobrir e divulgar, poderia potencialmente enganar a te geólogo treinado. Mas há alguém problema com esta hipótese. Primeiro, a pessoa ou grupo que criou a farsa precisaria de possuir múltipla capacidade avançada, conhecimento de geologia e sistema de datação radiométrica, acesso a equipamento especializado para trabalho de precisão como correndo, compreensão de como criar assinatura radiométrica plausível e capacidade de colocar fisicamente a pedra numa pedreira ativa de uma forma que não fosse imediatamente detectada. Segundo, se fosse uma farsa, seria extremamente inútil. O descobridor, Dmitri Volkov, não tem histórico credível de envolvimento como ciência marginal ou farsa. Ele era gerente de pedreira, não cientista ou provocador. Ele não tinha nada óbvio a ganhar como a criação de uma farsa. A instituição envolvida na análise da pedra tem reputação substancial a proteger. Seria uma conspiração estranha. Terceiro, embora a farsa sejam certamente possível, requerem prova positiva de falsificação. Precisariamo de encontrar documentação da farsa a ser criada. Precisariamo de encontrar a ferramenta usada. Precisariamo de encontrar alguém disposto a confessar ou a ter deixado prova do seu envolvimento. Até agora, nenhuma prova surgiu. Isto não prova que não é uma farsa. Mas significa que chamar-le farsa sem prova é, em si mesmo, uma forma de raciocínio não científico. Para apreciar totalmente o significado ou talvez a insignificância do Atlas 3, vamos dar passo a pensar toda a história geológica da Terra. O nosso planeta formou-se a aproximadamente 4,5 mil de anos. Durant os primeiros 100 mil de anos, foi uma paisagem infernal completamente inhospita e rocha dertida, bombardeamento constante por asteroides, sem atmosfera digna de Mansao, absolutamente nenhuma vida. Mas gradualmente, ao longo de mil de anos, a Terra arrefece. A água acumula-se e bacia e forma o oceano. Uma atmosfera desenvolve-se. E então algo notável acontece.
Avida apparece. Nao temo a certeza absoluta de como aconte. Temo varia hypothèse sobre a precondiço química que permitira ma formação de molécula autoreplicante, mas nao temo uma compreensão completa da biogênese o processo pelo qual a química nao viva se torna biologia viva. Mas algur acerca de 3.000 milo de ano, a vida surgiu na Terra. Durant mais de 3.000 milo de ano, a vida permanece microscopica. Organismo unicelular bacteria e archaea dominaram a biosfera completamente. Ainda o fazem, em termo de biomassa e diversidade genética, mas foram a única forma de vida por período incomprehensivelmente longo. Então, a cerca de 60 milo de ano, algo mudou. O registro fóssil mostra uma explosão de forma de vida multicelular. Organismo comme plano corpore distinto apareceram relativamente rapido geologicamente falando. Chamamo a isto a explosao cambriana, dos capítulo me notave da historia biologica da Terra. Depois do Cambriano vo o Ordoviciano, o Siluriano, o Devoniano o periodo que o Atlas III aparece no registro geológico. O periodo Devoniano, abrangeando desde cerca de 420 a 360 milo de ano atra, foi por vezes chamado de idade dos pex. Os oceano estavam cheo de pex blindado bizarro, tubaro e outra criatura que não correspondem exatamente a nada vivo hoje. A Terra estava a começar a ver vegetação a espalhar-se para o interior, a primeira planta estava a estabelecer-se em ambiente terrestre pela primeira vez. Os artrópodes estavam a colonizar a Terra. Mas ainda não havia dinossauro, nem mamífero, e absolutamente nem humano. Depois do Devoniano vo o período Carbonifero, famoso pela sua floresta maciça, eventualmente, pela evolução dos primeiros amniota os ancestres dos reptes moderno, dinossauro e mamífero. Depois o Permiano, comme a maior extensão massa da historia da Terra. Depois o Mesozoico, a idade dos dinossauro, durando cerca de 180 milo de ano. Os dinossauro dominaram o planeta durant o Mesozoico. Foram a forma de vida de topo indiscutível por período de tempo quase inconcebível. E então, a 60 milo de ano, o impacto de asteroide acabou como o Serenado, levando a ascensão dos mamíferos, eventualmente, dos humanos. Humano moderno, Homo sapiens existem a apenas cerca de 300.000 anos. A historia registrada abrange apenas os últimos 5.000 anos ou mais. A civilização industrial tem menos de 300 anos. Portanto, quando falamos sobre o Atlas III e ser encontrado sedimento de 340 milo de anos, estamos a falar de período de tempo que é milhar de vezes mais longo do que toda a existência da civilização humana. Estamos a falar de uma era da historia da Terra que era completamente estranha a qualquer coisa que os humanos reconhecessem. Aquesta então, não é se os humanos criaram o Atlas III. El obviamente não o fizeram. Aquesta é se algo na Terra naquela altura poderia ter o criado. É aqui que temo de confrontar uma questão desconfortável, ou que teria de ser verdade sobre a vida na Terra no período devoniano medio para que uma civilização inteligente tivesse existido? Os humanos modernos têm cerebro comme cerca de 90.000 milo de neurônios. Temo raciocinio abstrato, linguagem, matemática e a capacidade de conceber tecnologia muito além da nossa experiência sensorial imediata. Alcançamos tudo isto através de milo de anos de evolução moldada pela seleção natural. Para que uma civilização inteligente existisse no devoniano medio, a Terra precisaria de ter gerado alguma espécie com capacidade cognitiva semelhante ou maior. Esta espécie precisaria de ter desenvolvido tecnologia, estrutura social, linguagem escrita ou alguma forma de sistema de preservação de informação, e a capacidade de trabalhar como material como o corando. Agora, isto é teoricamente possível? Claro. Poderia imaginar caminho evolutivo alternativo onde alguma espécie talvez cefalopode intelligente semelhante a uma lula, dada a sua inteligência e habilidade de manipulação demonstrada poderiam ter desenvolvido o uso de ferramenta, linguagem e tecnologia nos oceanos onde serem extinta. Mas isto enfrenta problema enorme, não a evidência disso no registro fóssil. O registro fóssil não é perfeito. Organismo de tecido mol não se preservam bem. Criatura pequena está subrepresentada. E quanto me findo se vê no passado, me incompleto o registro se torna. Mas o registro fóssil do devoniano medio é razoavelmente bem estudado. Os paleontólogos encontraram fosse abundantes desse período.
Nao encontraram absolutamente nenhuma evidencia de uma civilização tecnológica. Nenhuma ferramenta. Nenhuma ceramica. Nenhuma pedra trabalhada a mostrar sine de modelagem intencional além do desgaste natural básico. Nenhum resto fosse de organismo como a característica anatómica necessária para o uso avançado de ferramenta. A forma de vida mais intelligente nos océanos do Devoniano medio eram pex. Alguém eram grande. Alguém tinham comportamento relativamente sofisticado. Mas nem de l'estina maos, barbatana capaz de manipulação fina ou cerebro remotamente capaz de conceber a tecnologia necessária para esculpir corando como precisao. Terra, a situação era ainda maigritante. Os único anime moveno devoniano eram arthropodes essentiellement grandes insectos e os separentes. Eram predador herbívoro, mas nem de les possuía o aparelho cognitivo necessário para a civilização. Portanto, se o Atlas III foi criado por uma espécie inteligente na Terra no Devoniano medio, essa espécie não dexu nenhum outro vestigio no registro fóssil. Existiu, desenvolve tecnologia sofisticada, criou este objeto de pedra e depois desapareceu completamente não dexando fosse, nem ferramenta, nem outro artefacto, nem qualquer indicação da sua existência exceto esta única pedra. Isto é plausível? É teoricamente possível, mas força a credibilidade. Vamos considerar outra possibilidade que tem ganho traçado no círculo científico, panspermia. Panspermia é a hipótese de que a vida ou pelo menos os precursor químico da vida pode ser transferida entre planta via meteorito ou cometa. Gia nao é uma ideia marginal. Astrobiólogo serio argumentaram que nao é apenas possível, mas talvez provável, que alguma forma de vida microbiana possa sobreviver a viagem pelo espaço e semear multiplo planta. EM 2020, composto orgánico incluindo aminoácido foram descoberto em amostra de meteorito devolvida do asteroide Ryugu pela sonda espacial japonesa Hayabusa 2. Os blocos de construção da vida foram detectado em meteorito muitas vezes. A debate científico genuino sobre se a própria vida microbiana poderia sobreviver a radiação e aos impacto das viagens espaciais e entrada planetária. Mas aqui está o que é relevante para o Atlas III, se a panspermia é possível, se a vida pode originar-se noutro mundo e ser entregue à Terra, então concebivelmente a vida inteligente de outro lugar na galáxia poderia ter chegado aqui no passado distante. Alguém investigador propusera uma versão desta hipótese especificamente para o Atlas III, poderia ser uma cápsula, ou artefacto, deliberadamente trabalhado por uma civilização extraterrestre avançada e enviado para a Terra numa trajetória que o incorporaria em camada de sedimento ao longo do tempo profundo? O apelo desta hipótese que explica variadas observações, a construção de precisão do objeto, a presença de uma mensagem ou padrão organizado e o isolamento do objeto de qualquer outra evidência de visitação. O problema com esta hipótese, bem, tudo o resto. Não vemos evidência de sinal embutido na composição da pedra. Não vemos comunicação clara que possamos descodificar. Vemos apenas padrão geométrico que podem significar algo, mas podem não significar. E fundamentalmente, mesmo se aceitarmos que a inteligência extraterrestre possa enviar sonda para outro planeta, a probabilidade de essa sonda acontecer aterrar na Terra precisamente durante o Devoniano medio, precisamente dentro de local que mais tarde se tornaria uma pedreira, precisamente de uma forma que seria encontrada por humano que publicaria a sua descoberta esta probabilidade é infinitamente pequena. Novamente, estamos de volta ao problema da parsimonia. A hipótese extraterrestre, embora intelectualmente estimulante, exige que assumamos muito medo que explicação alternativa mais simple. Onde de fecharmos aporta inteiramente a possibilidade de que o Atlas III tenha uma origem humana, deviamos perguntar, poderíamos humano ter de alguma forma colocado esta pedra naquele sedimento do Devoniano medio mais recentemente, de uma forma que pudesse enganar ou confundir os geólogos? Esta é a hipótese da farsa vestida como roupa diferente, mas vamos pensar nela seriamente. Se alguém quisesse criar mistério arqueológico elaborado, poderia esculpir ranura de precisão num pedaço de corando usando ferramenta moderna. Poderia então tentar envelhecer a pedra usando vario tratamento químico. Poderia colocá-la num local geológico apropriado e esperar que fosse descoberta. Para isto funcionar, precisariam de criar uma assinatura radiométrica plausível consistente como a idade do Devoniano medio, incorporar a pedra sedimento de uma forma que não deixasse evidência de perturbação, selecionar local onde acabaria por ser descoberta,
coordonar comme trabalhador da pedreira para divulgar a descoberta e escapar a de seu quando o seu envolvimento fosse investigado. O primeiro ponto é crucial. Criar uma falsa assinatura radiométrica consistente comme uma idade específica e tecnicamente possível, mas extremamente difficile. Precisaria de alterar a proporção de isotopo na pedra de uma forma que imite o documento natural. Precisaria de fazer isto com cuidado suficiente para que múltipla análise diferente ainda apontassem para a mesma idade aparente. Na verdade, provavelmente não conseguiria fazer isto. A inconsistência nas data radiométrica para o Atlas III alguma apontando para o devoniano medio, outra para a idade mais recente e ainda outra apontando para a idade histórica pode na verdade ser evidência contra uma farsa deliberada. Falsificador sofisticado tentaria tornar todo os resultado radiométrico consistente. O facto de divergirem sugere complexidade genuína na historia da pedra ou artefacto de medição. Quanto a incorporar a pedra sedimento sem deixar vestigio, isto é possível em teoria, mas difícil na prática. A camada de sedimento ao registro sensível que aconteceu no passado. Se cavar ne la a perturbar, deixa evidencia. Poderia falsificador sofisticado evitar deixar esta evidencia? Possivelmente, se fossem extremamente cuidadoso e trabalhassem durant tempo onde alguém estar a monitorizar o local específico da pedreira e busca de anomalia. Mas novamente, a questão torna-se, por quê? Qual seria a motivação? Porque a pessoa envolvida não seria eventualmente detectada, especialmente dada a intensa examinação que a pedra recebe da comunidade científica? A hipótese da farsa humana é possível, mas permanece especulativa, não testada e baseada em suposição sobre motivação e capacidade humana que não são fortemente apoiada. Vamos passar momento a pensar nom dos aspectos mais desafiantes do Atlas III, interpretação. Supona, para fim de argumento, que a pedra é de facto artefacto criado por uma civilização inteligente. Supona que a tre ranura seu padrão deliberado e intencioné concebido para transmitir informação. Como descodificariamo essa informação? Quando encontramos escrita antiga não decifrada, tipicamente procuramos padrão e repetiço. Procuramos pista de contexto. Comparamos-las comme linga e sistema de escrita conhecido. Eventualmente, se tivermos sorte uma descoberta do tipo pedra de Rosetta, podemos começar a quebrar o código. Mas o Atlas III não nos dá muito como que trabalhar. Temo trelina. Geométrica. Talvez representando espaço tridimensional. Talvez representando algo completamente diferente. Uma das coisas frustrantes sobre objeto anomalo é que muitas vezes fornecem prova suficiente para serem intrigante, mas não fornecem nem de perto o suficiente para serem diagnóstico. Se o Atlas III exhibisse de zona de padrão geométrico complexo, ou se a sua superfície estivesse coberta de símbolo intrincado, poderíamos ser capaz de identificar padrão, repetiço e estrutura que poderiam ser submetido a análise criptográfica. Se contivesse elemento que correspondessem a conceito matemático ou científico conhecido, poderíamos ser capaz de fazer engenharia reversa do seu significado. Mas não contem. Tem tre ranura. Isso. Alguns investigadores tentaram atribuir significado a tre ranura. Tre é número significativo e muita cultura e língua humana. Poderia representar a Santíssima Trindade na tradição cristã. Poderia representar os tre reinos de existência e varia tradição filosófica asiática. Poderia representar a tre dimensão do espaço, a tre força fundamental da natureza e modelo de física mais antigo, ou número outro conceito. Mas sem contexto adicional, sem algum tipo de pedra de Rosetta ou peça de informação fundamental que encoraça a nossa interpretação, estamos essencialmente a adivinar. E quando se está a adivinar sobre o significado de artefacto, corre o risco de vier de confirmação de ver o que se quer ver, de interpretar padrão ambíguo de uma forma que confirma a sua crença pré-existente. Especialista em superfície de pedra pode ver tre ranura e pensar em maquinação. Astronomo pode ver tre ranura e pensar em navigação celestial. Linguista pode ver tre ranura e pensar em estrutura fonêmica. Matemático pode ver tre ranura e pensar em coordenada cartesiana. Podem estar todo errado. Ou podem estar todo parcialmente certo, cada capturando uma faceta de significado que é estratificado e complexo.
Esta e humarazao pe la cual la comunidad científica tem sido ética e relação ao Atlas 3. Nao porc a pedra seja implosivel a rocha podem certamente ser un commun. Mas porc a evidencia que fornes et tao ambiga que résister a interpretação definitiva. A analyse do Atlas 3 envolve investigador de multiples disciplina, geólogo a examinar o contexto sedimentar, mineralogista a analisar a composição da pedra, engenheiro a estudar a precisão das ranura, arqueólogo a considerar a possibilidade de artesanato humano antigo e astrobiólogo a especular sobre origens extraterrestres. Curiosamente, apesar de toda esta pericia, questo fundamente permanecem sem resposta. Ainda não temos uma idade radiométrica definitiva para a pedra. Ainda não temos uma compreensão clara de como foi formada ou construída. Ainda não temos uma explicação para o porquê de aparecer isolada no registro geológico, sem outra anomalia nas proximidades. Parte disto deve-se à limitação da nossa tecnologia atual. Podemos medir atomo e descodificar ADN, mas não podemos determinar definitivamente a idade de objeto que pode ter uma história térmica complexa. Não podemos examinar objeto a escala atómica preservando-os intacto para análise futura e mais sofisticada. Parte disto deve-se à limitação de tempo e recurso humano. Analisar totalmente o Atlas 3 exigiria trabalho extenso e caro como equipamento especializado. O financiamento académico é limitado. A maioria das instituições não pode dedicar ano e centenas de milhares de dólares a investigar uma única pedra anomala. E parte disto, vamos ser honesto, deve-se ao conservadorismo disciplinar. O estabelecimento científico convencional descartou largamente o Atlas 3 como uma anomalia natural ou uma farsa. Os investigadores que o querem perseguir arriscam-se a prejudicar a sua reputação, perder financiamento e ser rotulado como pseudocientista. Isto não é único para o Atlas 3. Ao longo da história, anomalia que não se encaixavam no paradigma prevalente foram descartada ou ignorada, apenas para mais tarde serem reconhecida como importante. A existência de meteorito foi rejetada pela ciência convencional durante séculos. A ideia de que os continentes se podiam mover e deriva continental foi descartada como pseudociência onde a evidência para a tectônica de plaça se tornar avassaladora. A possibilidade de vida no oceano profundo e torno de fonte hidroterme era considerada absurda onde realmente encontrarmos ecosistema prospero lá. Portanto, embora o ceticismo seja essencial para a ciência, a rejeição cega não é. Vamos pensar no que a descoberta do Atlas 3 significaria realmente se revelasse genuína, se for realmente artefacto criado por seres inteligentes, e se eventualmente conseguirmos compreender a sua mensagem. Primeiro, revolucionaria a nossa compreensão da história biológica da Terra. Teriamo de reconhecer que a vida inteligente existe no nosso planeta numa altura que pensávamos que apenas organismo primitivo ocupavam a Terra. Teriamo de lidar com questo sobre por que esta civilização desapareceu, por que não deixou outro vestigio, por que desapareceu tão completamente que milhares de milhões de anos de evolução subsequente não que trouxeram outra espécie inteligente até os humanos aparecerem. Segundo, sugeriria que a vida é si mais robusta e mais propensa a evoluir inteligencia do que acreditamos atualmente. Se a Terra abrigou uma civilização inteligente no devoniano, e se a inteligencia é tão rara que os humanos são o único outro exemplo na história de 4 e meio mil milhões de anos da Terra, isso.